Nós temos uma natureza pecaminosa que nos arrasta para o mal, nos arrasta para o pecado. É como se fosse uma força gravitacional que sempre quer nos levar para aquilo que é contra Deus, para aquilo que é errado. O apóstolo Paulo teve essa luta muito forte e ele relata isso na sua carta aos Romanos, especialmente no capítulo 7. E no programa de hoje nós vamos estudar essa luta de Paulo e vamos aprender com ela. Portanto, não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para Hoje. Você sabe como funciona aqui no Fé para Hoje, né? Eu gosto de te dar presentes e o meu presente de hoje é o DVD O Sentido da Fé. Aqui você vai encontrar 15 temas para você se aprofundar na teologia bíblica, para você se aproximar de Deus e responder algumas perguntas que por acaso você possa ter. Por exemplo, por que a gente pode crer que Deus existe? O que acontece com a pessoa quando morre? Por que eu tenho que ou posso crer na Bíblia? Essas e outras perguntas serão respondidas ao você assistir o DVD O Sentido da Fé. E tem 3 formas de você receber esse DVD na sua casa sem custo algum, isso mesmo, de graça. A primeira forma é ligando para a Escola Bíblica da Novo Tempo no horário comercial, operadora 12 21 27 31 21. Você vai fazer um breve cadastro com a equipe da Escola Bíblica e vai chegar na sua casa de graça. Ou você pode entrar nesse site que está aqui na tela, biblia.com.br. Você vai fazer o seu próprio cadastro e o DVD vai para a sua casa também sem custo. Ou, talvez seja até mais fácil, aponta a câmera do teu celular agora para esse QR Code que está aqui na tela. Vai abrir um link no seu celular, você clica nele e aí faz o seu cadastro. E em poucos dias o DVD chega para você. É um presente meu para você se aprofundar no texto bíblico. DVD O Sentido da Fé. Você já ouviu falar da força da gravidade, não é? Esse assunto sempre surge, seja numa brincadeira, numa conversa informal, ou mesmo no ambiente formal da faculdade, do ensino médio, do ensino fundamental. É bem comum a gente ouvir a tal da força da gravidade. Essa é uma expressão que é derivada da teoria gravitacional de Isaac Newton. A explicação dele é que a gravidade é uma força que atrai os objetos para o centro da Terra. De maneira resumida, é isso. Mas essa não é a única explicação para a gravidade. Mais recentemente, Albert Einstein criou a teoria da relatividade geral, que também fala sobre a gravidade. De acordo com Albert Einstein, a gravidade é o efeito de curvatura no tecido do espaço-tempo. É como se o espaço-tempo curvo dissesse para a massa e energia, incluindo a luz e partículas de matéria, como se mover, enquanto massa e energia dissessem ao espaço-tempo como se curvar. Essa teoria é o que há de mais moderno na explicação a respeito da gravidade. Mas a teoria de Isaac Newton não foi descartada. Ela também é usada nos meios acadêmicos. Na verdade, as duas são aceitas como explicação para a gravidade. O professor Luiz Fernando Ziebel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica. Pode-se então dizer que, de acordo com o que sabemos, a relatividade geral de Albert Einstein é uma descrição mais acurada da realidade e, portanto, pode ser correto dizer que o objeto em queda segue uma trajetória determinada pela curvatura do espaço-tempo. Mas para muitas situações cotidianas, a teoria da gravitação de Newton é uma aproximação excelente, de modo que continuamos na vida diária e nas aplicações científicas e tecnológicas convencionais a falar em força gravitacional e a usar a lei de Newton para obter resultados quantitativos. O meu objetivo aqui não é dar uma aula sobre teoria gravitacional. É bem melhor deixar isso para os físicos. O que eu quero fazer aqui é usar a gravidade como uma metáfora
para uma lição espiritual. Então pensa comigo, se você soltar, por exemplo, uma caneta, ela vai cair para baixo, né? Segundo Newton, ela foi atraída para o centro da Terra. Se você, por exemplo, pegar qualquer outro objeto, mesmo mais leve, ele vai cair. Agora pense comigo num avião. Por que o avião não cai? Veja, de maneira geral, a grosso modo, existem forças no avião que fazem com que ele supere a força da gravidade. A gente pode pensar, por exemplo, num foguete. O foguete consegue subir porque existe uma força em suas turbinas que faz com que ele vença a força da gravidade. Bem, essa é uma excelente metáfora para o que acontece também na nossa vida espiritual. Na vida espiritual, há uma força gravitacional que nos puxa para baixo toda hora. Todos os seres humanos têm dentro de si a natureza pecaminosa. Por causa disso, somos sempre atraídos para o mal. O nosso natural é ser levado a fazer coisas que estão contra o que Deus aprova. Apenas uma força maior que a nossa natureza pode nos fazer ir ao caminho contrário, em direção à vida eterna. Essa força é adquirida em Cristo. O apóstolo Paulo viveu essa luta de maneira muito forte. Vamos estudar sua experiência, será realmente engrandecedor. Depois que o pecado entrou no mundo, a natureza humana passou a ser pecaminosa. Quando Deus nos criou, Ele criou tudo perfeito. Não existia defeito nem moral, nem físico. Mas, quando o pecado passou a fazer parte da natureza humana, tudo se deteriorou. A relação do homem consigo mesmo, com a natureza, com Deus e com o seu próximo passou a ser uma relação defeituosa. Isso tudo deve nos levar a meditar no que podemos e devemos fazer em direção ao retorno àquele ideal de Deus. É lógico que só voltaremos para lá na volta de Jesus, mas precisamos todos os dias dar um passo a mais em direção à eternidade e ao retorno ao plano original de Deus. A carta de Paulo aos Romanos é uma excelente fonte de conhecimento a respeito da natureza humana. Nela, Paulo fala inclusive sobre as suas próprias lutas contra o pecado. Nós não teríamos tempo de estudar toda a carta aos Romanos aqui, por isso eu quero me concentrar no capítulo 7. Nele, Paulo dá um lindo testemunho sobre como vencer o pecado. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos 7, 1 a 6. É evidente que Paulo continua sua discussão sobre os frutos da justificação. Entre eles, ele já havia considerado a paz, no capítulo 5, e a santidade, no capítulo 6. Dessa vez, ele acrescenta a liberdade, ou seja, da escravidão da lei, a gloriosa liberdade desfrutada pelos filhos de Deus. Um dos grandes temas abordado por Paulo em várias das suas cartas é o tema da liberdade. E ele deixa bem claro que a verdadeira liberdade que nos é dada por Cristo, ela não acaba com os limites entre o certo e o errado. Pelo contrário,
O verdadeiro livre sabe exatamente o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E porque ele é livre, ele escolhe fazer o que é certo. Paulo nos ajuda também a entender que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você tem vontade. Aliás, Paulo escreve aos Gálatas que o verdadeiro livre não faz tudo que a sua vontade pede. Sabe o que é liberdade para Paulo? É você ter poder para dizer não àquilo que você tem vontade de fazer, mas sabe que não deve. Vou repetir esse conceito para você. A verdadeira liberdade é ter poder de dizer não ao que nós queremos fazer, mas sabemos que não devemos. Previamente, nessa mesma epístola, Paulo já havia mencionado a liberdade do pecado. Ele a havia associado à liberdade da lei. Ele tinha escrito: o pecado não mais será senhor sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, no capítulo 6, versículo 14. Então, sem antes explicar o que tinha em mente, ele perguntou e respondeu à pergunta: pecaremos porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Como já se realçou, havia uma razão muito prática pela qual a resposta a essa pergunta era urgente e não poderia ser adiada. Portanto, todo o capítulo 6 foi dedicado a ela. Observe o seu clímax. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gloriosa doutrina da justificação pela fé não deve ser usada como justificativa para a prática do pecado. O apóstolo Paulo foi um dos maiores professores de teologia que o mundo conheceu. E aqui ele está nos ensinando qual é o papel da lei. A lei nunca teve o papel de nos salvar, mas ela nos mostra o pecado. A nossa salvação sempre vem através de Jesus Cristo e da sua graça por causa do seu sacrifício na cruz. Sacrifício esse que foi representado no Antigo Testamento pela morte do Cordeiro. Mas o termo lei pode também ser usado como indicativo de um código ao qual se deve aderir a fim de se obter a salvação. Um estatuto de autoridade controladora que requer obediência absoluta. É nesse sentido que o apóstolo, obviamente, usa o termo aqui. Acrescente a isso o fato de que os líderes religiosos judaicos haviam sepultado a lei original de Deus sob um amontoado de tradições orais, regulamentações minuciosas, detalhadas sobre cada atividade humana e esfera da vida. Esta foi a lei sobre a qual Jesus havia dito: vocês anularam e invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição, Mateus 15:6. Visto que, segundo os ensinos dos rabinos, essas tradições orais, quanto ao seu conteúdo básico, foram dadas por Deus a Moisés e passadas de geração a geração, é compreensível que tantas pessoas, ao se dedicarem ao estudo dessas tradições, ficassem cheias de medo. A lei tinha se tornado um jugo insuportável, em Atos 15:10. É importante sempre enfatizar que o apóstolo Paulo não está desvalorizando a lei. Ele está apenas colocando a lei no seu devido lugar e nos ensinando que a nossa salvação vem somente de Cristo, mas mesmo assim ele considera a lei como válida e que deve ser cumprida em nossos dias. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 7-12. Não restam dúvidas de que o apóstolo Paulo valoriza a lei de Deus e a considera válida para todos os momentos, inclusive para o século 21. Ele disse que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, nós não podemos dizer que a lei foi anulada quando o próprio apóstolo Paulo diz que ela é santa.
Escuta uma coisa, a graça de Deus não é uma autorização para nós pecarmos, para nós quebrarmos a lei de Deus. A graça de Deus deve nos impulsionar à obediência à lei de Deus. Infelizmente, no mundo cristão contemporâneo, vemos muitas pessoas tentando desfazer a obrigação cristã da obediência à lei. Essas pessoas não compreenderam qual é o papel da lei e qual o papel da graça. Essas pessoas não entenderam que todos aqueles que foram alcançados pela graça são impulsionados para a obediência. Dessa forma, acabam falando mal da guarda da lei por ignorância. É importante que nos aprofundemos no texto bíblico cada dia mais, porque quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais percebemos que os personagens bíblicos eram fiéis a Deus, não para serem salvos, mas porque foram salvos. Você observa isso de Gênesis a Apocalipse. Podemos levantar, por exemplo, a figura de Abraão, que era justo pela fé, a figura de Isaque, seu filho, que era fiel a Deus porque entendia a graça de Cristo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo talvez seja o que mais fala sobre isso. Ele entendia o que era ser salvo pela graça de Cristo e viver em consequência disso uma vida de obediência. Portanto, graça e obediência não são coisas antagônicas ou opostas. Pelo contrário, elas estão tão unidas quanto os dois lados da mesma moeda. Depois de esclarecer a importância e a validade da lei de Deus, Paulo começa a fazer uma espécie de confissão a respeito das suas lutas contra o pecado. Mesmo compreendendo que a lei de Deus é santa, justa e boa, mesmo compreendendo a graça de Deus, Paulo continuava tendo a luta contra a sua natureza pecaminosa, como eu e você temos. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 14 a 17. Não sei para você, mas para mim, ver o apóstolo Paulo, um homem que escreveu um terço do Novo Testamento, um profeta de Deus, contando dessa luta interna contra o pecado, é extremamente reconfortante, você não acha? Porque se ele tinha essa luta, nós também podemos ter. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. A maior evidência da conversão de uma pessoa é a luta interna contra o pecado. Porque uma pessoa que não tem uma luta interna contra o pecado, só tem uma natureza, só a pecaminosa. Mas quando nós nos convertemos, Deus coloca em nós a sua natureza. E aí começa uma guerra dentro de nós, do bem contra o mal. E a natureza que for mais alimentada vai ser a vitoriosa. Existem duas linhas de explicação para as palavras de Paulo em Romanos 7,15. A primeira diz que Paulo estava falando de sua experiência antes de se entregar a Cristo. Seguindo essa linha, podemos concluir que a experiência de todos os que buscam a salvação sem entrega total a Jesus Cristo será uma completa frustração. A segunda linha de explicação diz que Paulo estava descrevendo a luta constante que tinha mesmo depois de convertido. Seguindo essa linha, concluímos que mesmo depois da conversão, os cristãos ainda estão conscientes da própria imperfeição e do pecado em sua vida, e essa é uma fonte contínua de inquietação e ansiedade. A verdade é que as duas linhas de explicação são muito pertinentes. Se a gente tenta vencer a nossa natureza pecaminosa sem a ajuda de Cristo, nós sempre vamos nos decepcionar. E mesmo quando a gente é convertido, mesmo com Jesus, essa luta vai continuar. Até que Jesus volte e nos transforme, retirando de nós a natureza pecaminosa, nós continuaremos tendo essa luta para sempre. O importante é a gente não desistir de estar perto de Jesus, porque com Ele a gente recebe força para vencer a tentação. Mas não esqueça, a nossa natureza é má.
Martinho Lutero, o reformador do século XVII, tinha uma noção muito interessante sobre a sua natureza. Ele tinha plena consciência do quanto devia se cuidar e estar mais perto de Cristo, pois sabia que se dependesse dele só iria em direção ao pecado. Ele dizia: "Tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os seus cardeais." Lutero sentia muito forte a força gravitacional do mal, que o atraía sempre para o pecado. Por isso estava lutando frequentemente contra ela. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que venceram o pecado e de pessoas que foram vencidas pelo pecado. Eu posso te falar, por exemplo, de José, do Egito. Ele estava lá como escravo, havia sido vendido pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus parentes. Ele poderia muito bem estar revoltado com Deus e com a vida, e por isso abandonar os princípios bíblicos de pureza. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que José lutou contra o pecado. Quando recebeu propostas indecentes da esposa de Potifar, a sua resposta foi um sonoro e notório não. E por mais de uma vez ela insistiu e ele recusou cometer aquele pecado. A Bíblia diz que a sua grande preocupação era de não envergonhar o seu Deus. José é um excelente exemplo de alguém que venceu o pecado. Mas na Bíblia existem outros exemplos de pessoas que perderam. Por exemplo, o rei Davi. A Bíblia diz que no dia que ele deveria estar na guerra com seu exército, ele estava em casa ocioso. E naquele dia o diabo fez a tentação e ele caiu em adultério com Batseba. Quando você olha para o texto bíblico, existem vitórias e derrotas. E a grande diferença entre alguém que venceu o pecado e alguém que foi vencido por ele é a ligação com Jesus. Quando estamos ligados com Deus, o pecado não nos vence. Mas quando não estamos ligados com Deus, o pecado sempre nos vence. Para vencer a força gravitacional do pecado, nós precisamos urgentemente de algumas coisas. Precisamos entender quem nós somos. Precisamos, depois disso, admitir quem nós somos e admitir que nós temos essa luta. E aí, centrar a nossa religião, centrar a nossa vida em Cristo. A vida precisa estar centrada nele, não em nós. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo em um período em que a religião está cada vez mais centrada no ser humano. O humanismo é cada vez mais real dentro das religiões. Ao longo dos últimos 5 séculos, aconteceu um processo que muitas vezes passa desapercebido pelos cristãos e, pasmem, até por alguns líderes cristãos. Estou falando do processo que, ao longo do tempo, trouxe o homem para o centro da sociedade. O filósofo Charles Taylor trata sobre esse assunto em seu extenso livro Uma Era Secular. Nessa obra, o autor explica o que aconteceu para que nos anos 1500 crer em Deus e se submeter à Bíblia fosse algo normal e esperado, enquanto nos anos 2000 isso seja mais uma opção entre tantas e sem muita importância. O resumo da explicação é o humanismo. O homem foi aos poucos tomando o centro da história. E isso aconteceu também na religião. O homem passou a ser a medida do que é certo e do que é errado. E, infelizmente, a religião hoje, de maneira geral, tenta agradar mais o homem do que a Deus. Funciona mais ou menos assim. Deus diz que X é pecado. Então, vamos trabalhar com o ser humano para que ele não fique tão triste porque X é pecado. Você percebeu? É mais ou menos o seguinte, nós vamos tentar trabalhar no ser humano para que ele não se sinta tão mal porque comete pecados. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos confronta com o nosso pecado, nos confronta com a nossa natureza, para que a gente possa finalmente buscar a Deus que vai nos transformar. Nós precisamos de uma vez por todas entender que o centro é Cristo, não o ser humano. O centro do cristianismo é Deus e não os homens.
O filósofo canadense Charles Taylor apresenta em seu livro Uma Era Secular uma história de como o cristianismo chegou ao ponto das pessoas se preocuparem mais com sua imagem pessoal e com seus gostos pessoais do que com a vontade de Deus. O individualismo é uma consequência de uma construção histórica que nasce lá no século XVI, quando estávamos saindo da Idade Média e começando um processo de reforma protestante. Aquele movimento da reforma protestante foi uma bênção para a humanidade, porém ele trouxe consigo alguns elementos de humanismo que acabaram se desenvolvendo e estragando o cristianismo atual. Porque ao mesmo tempo que as pessoas buscavam a Bíblia de maneira individual, a vontade individual também ia superando a Bíblia. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Romanos 7, 18 a 25. Paulo tinha plena consciência da sua fraqueza em relação ao pecado. E é por isso que nas suas cartas ele apela tanto para Jesus Cristo, de quem nós conseguimos adquirir forças para lutar contra o mal. Sabe, a força gravitacional do pecado nos arrasta em direção ao mal, nos arrasta em direção à morte. E só há uma força nesse universo que pode vencer a força gravitacional do mal. É a força de Cristo. Por isso eu te convido a fazer a mesma escolha que o apóstolo Paulo fez. Escolher se unir a Jesus, porque unidos a Ele, nós conseguiremos vencer o mal. Que tal, nesse momento, você abrir o coração para Jesus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Eu quero ser vitorioso contra o mal. Se você fizer isso, não tem força que vença você.